A saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A saga dos Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e o Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. O Prêmio Nobel adquiriu tamanho prestígio que os laureados se tornaram sinônimo de excelência mundial. Em uma única família, Pierre e Marie Curie, Irene e Frédéric Joliot-Curie, todos receberam o Prêmio Nobel. Suas descobertas no campo da radioatividade permitiram a compreensão da estrutura da matéria. O clã Curie. Varsóvia, 7 de novembro de 1867. Nasce Marie Sklodowska no velho bairro da cidade. A Polônia está sob o domínio da Rússia. Seus pais são professores modestos. Fazem parte da inteligência patriota na luta pela independência de seu país. Para o seu pai, o trabalho e a educação são as chaves da liberdade. Ele transmite aos seus filhos os valores do saber sem distinção entre meninas e meninos. Marie está com 4 anos quando sua mãe morre de tuberculose. Inconsolável, ela perde a fé em Deus. Mais tarde, a ciência ocupará o lugar da religião em sua vida. Mas o que pode fazer uma moça brilhante e pobre numa Polônia ocupada? A universidade é proibida para as mulheres. Ela imagina um pacto com sua irmã Brônia, mais velha do que ela, 2 anos. Marie vai trabalhar como preceptora para financiar os estudos de Brônia em Paris e depois encontrará Brônia, que por sua vez a ajudará nos seus estudos. Enquanto isso, ela milita pela independência da Polônia. Ela dá aulas numa universidade clandestina que forma os jovens em ciências e também em história e na cultura de seu país. Quando Brônia termina seus estudos de medicina na França, Marie está com 24 anos. Ela pode finalmente ir ao encontro da irmã em Paris e realizar seu mais acalentado sonho: estudar física e matemática na Sorbonne. Este templo do conhecimento era destinado aos homens naquela época. E é lá que ela encontra Pierre Curie? Sim, mas 3 anos depois. Pierre é um físico de 35 anos que já fez importantes descobertas no campo dos cristais e do magnetismo. Havia entre sua concepção das coisas e a minha, apesar da diferença dos nossos países de origem, um parentesco surpreendente que poderia ser atribuído talvez a uma certa analogia na atmosfera moral da família na qual cada um de nós havia crescido. O pai de Pierre, Eugène Curie, é médico, antigo comunista, republicano convicto e jardineiro nas horas vagas. Para evitar que a escola tolha a criatividade de seus filhos, ele confia sua educação a professores particulares. Bacharel aos 16 anos, Pierre adquire seus conhecimentos em física graças a um esforço pessoal e se forma com louvor. Ele pensa até em ficar solteiro para se dedicar de corpo e alma à física. Mas depois do seu encontro com Marie, ele muda de ideia. Ele encontra nela a companheira ideal com quem irá dividir sua paixão. Juntos dão longos passeios no campo, mas quando ele a pede em casamento, Marie hesita. Casar iria obrigá-la a renunciar à sua família e à luta contra a opressão na Polônia, mas Pierre saberá convencê-la. Seria belo passar a vida um ao lado do outro, hipnotizados por nossos sonhos. O seu sonho patriótico, o nosso sonho humanitário e o nosso sonho científico. Eles se casam em 1895. Levam uma vida simples, com o salário de professor de Pierre. Marie continua se preparando, visando um cargo de professora. Eles recebem como presente de casamento 2 bicicletas e dedicam suas férias a passeios bucólicos. Nós vivíamos muito unidos, nossos interesses eram comuns em todas as áreas. Experiências teóricas, trabalhos de laboratório, preparação de cursos ou exames. Na época em que iniciam suas pesquisas em comum, o telégrafo, o telefone, o fonógrafo, a lâmpada, o microfone, o dínamo e o avião já existiam. Setembro de 1897. Nasce sua primeira filha, Irene. Logo que se restabeleceu do parto, Marie procura um tema para sua tese de doutorado. Nossa atenção estava voltada para um fenômeno curioso descoberto em 1896 por Henri Becquerel. Becquerel envolve uma placa fotográfica num papel preto opaco, coloca em cima uma moeda e uma laminazinha de sal de urânio.
Ele expõe tudo ao sol durante um dia inteiro. Após a revelação, constata que a sombra da moeda ficou desenhada sobre a placa. Uma radiação penetrou no papel preto. Alguns dias depois, coloca de novo uma moeda entre o papel negro e o sal de urânio e coloca tudo numa gaveta. Quando desembrulha a placa, constata que o urânio marcou a placa através do papel negro, mesmo sem exposição ao sol. A moeda aparece nitidamente. O urânio emite raios espontaneamente. Ficava a pergunta de onde provinha a energia. É bem verdade que mínima, liberada constantemente pelos compostos do urânio sob a forma de radiações. Decidi então realizar uma pesquisa sobre este assunto. Mas onde poderiam ser realizadas as experiências? A estudante não tem laboratório. O diretor da Escola de Física e Química, onde Pierre é professor, a autoriza a utilizar uma sala envidraçada no térreo que serve de almoxarifado e sala de máquinas. No verão, o calor é tórrido e no inverno, mal é aquecida. Em sua caderneta do laboratório, ela escreve: Temperatura no cilindro, 6 graus e 25 décimos. Os 6 pontos de exclamação indicam que é também a temperatura da sala. Estamos no início de janeiro de 1898. Os Curie estabelecem um dispositivo de medição de radiação. A instalação é composta de um eletrômetro e de uma câmara de ionização. Na câmara de ionização, a placa de cima está ligada a um eletrômetro, a placa de baixo a um acumulador. Quando se estabelece uma tensão elétrica entre as duas placas, a corrente não passa, pois o ar é isolante. O ponteiro do eletrômetro fica então imóvel. Se ligarmos as duas placas por um condutor, a corrente passa e faz o ponteiro se mover. Marie coloca o urânio na placa de baixo. O movimento do ponteiro do eletrômetro indica que uma corrente elétrica está passando. Sob a ação dos raios do urânio, o ar se tornou condutor. Com o cronômetro na mão, Marie mede a velocidade de desvio do ponteiro. Quanto mais rápido o movimento do ponteiro, mais a substância estudada é ativa. No dia 20 de janeiro, o quartzo piezoelétrico criado por Pierre vem completar o dispositivo. Ele permite medições mais precisas. Marie constata então que o tório emite uma irradiação análoga à do urânio. Constata também que a uraninita, um minério de urânio, tem uma atividade muito mais forte do que deixava prever seu teor em urânio ou tório. Ela emite a hipótese de que a uraninita contém um elemento desconhecido mais ativo ainda do que o urânio. Muito interessado pela questão, Pierre Curie abandona seu trabalho sobre cristais. Ele pensava que era provisoriamente e junta-se a mim na pesquisa da nova substância. Eles começam isolando o elemento desconhecido dos outros componentes da uraninita e medem sua radioatividade. Descobrem 2 radioelementos muito mais ativos do que o urânio, o polônio e o rádio, presentes na uraninita como vestígio. Estamos no fim do ano de 1898. Os cientistas se entusiasmam com esta curiosa descoberta e Marie Curie dá-lhe o nome de radioatividade. Mas ela ainda precisa conseguir extrair rádio puro para convencer os químicos de que se trata realmente de um novo elemento. A Escola de Física Química empresta um hangar para trabalhar os resíduos de uraninita que as minas da Boêmia concordavam em vender barato. Um barraco de madeira, de chão coberto de betume e teto de vidro que mal protege da chuva. Mesas velhas, cadeiras bambas, um fogão velho que mal aquecia e o quadro negro que Pierre gostava tanto de usar. Não há exaustor para os gases tóxicos. É preciso deixar as janelas abertas o tempo todo. Eles dividem o trabalho. Marie ataca a preparação do rádio puro enquanto Pierre estuda a irradiação dos produtos cada vez mais ativos que ela obtém. Às vezes eu passava o dia todo mexendo a massa em ebulição com uma vara de ferro quase do meu tamanho. À noite eu estava exausta. Era um trabalho extenuante transportar os recipientes, despejar os líquidos e mexer durante horas a matéria em ebulição numa bacia de ferro fundido.
O rádio libera uma claridade radiante, estranha, mágica. Às vezes, quando a noite chega, os Curie voltam ao laboratório para contemplar seus preciosos produtos. Esta claridade que parecia suspensa na escuridão era para nós uma causa sempre maior de nova emoção e de encantamento.